Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Adielso, quantas covas eu preciso para ter um bom pegamento, ter um bom começo com qualidade? Adielso, bacana a sua pergunta, tá? Especialmente para turma que está começando. A primeira coisa que você tem que avaliar, vou citar três aqui, na verdade. A primeira é a sua capacidade financeira de conduzir a roça, tá, Adielso? Você tem que avaliar isso aí muito bem. A segunda que você vai avaliar é a comercialização. Se eu não me engano, você falou que você está em Salvador, não é isso? Se você está em Salvador, tá facinho de você comercializar. Isso não vai ser um problema para você. Em terceiro, conhecimento técnico, tá, Adielso? Muito atento com relação ao conhecimento técnico aí. Eu lhe sugiro aí para você começar, eu não sei como que tá as suas condições aí, mas para quem tá começando, um produtor que vai pegar a experiência aí, sempre trabalhar com roças aí abaixo de 3 hectares e no meu entendimento aí uma rocinha de 1 hectare já é uma boa escola, uma excelente oportunidade para o cara começar a aprender. Roças acima aí de 5 hectares, você já precisa entender do manejo, você já precisa, como que eu vou falar, dominar muito bem a questão comercial, porque não é só plantar, tá, pessoal? Isso aí eu deixo muito claro. Quem dera essa atividade da gente como produtor, o desafio fosse só chegar, plantar e ter produtividade. Mais difícil do que plantar e ter produtividade é a gente dominar todo o nosso negócio, porque a gente tem que entender que a gente gasta muita energia para a gente aprender também, fazer muitas das vezes a melancia sair da roça e chegar até um bom vendedor, até um bom cliente. A gente precisa estar muito atento. Então tem essa questão da logística, tem essa questão do carregamento. Se você faz uma roça muito grande, é possível que você perca muita melancia na roça por falha na hora de vender, falha na hora de carregar o caminhão, falha na logística de um modo geral. Então, se eu puder te dar uma dica assim, Adielso, é justamente trabalhar com roças aí de até 1 hectare. Aí. 1 hectare nós estamos falando aí de 3.333 pés por hectare se você estiver trabalhando com espaçamento de 3 para 1. Mas uma coisa, tá, Adielso? Não quer dizer que não dá para você trabalhar com a rocinha de 1.000 pés, por exemplo, tá, cara? Se você está numa condiçãozinha que você quer começar, vou começar pequenininho, vou fazer o seguinte, vou comprar um pacotinho da melancia Top Gun, um pacotinho da melancia Manchester ou um pacotinho da melancia 21, independente de qual seja. A minha dica é o seguinte, tá, Adielso? Independente do tamanho da sua roça, melhor do que quantidade é qualidade. Pega uma roça pequenininha ali, ó, planta um pacotinho, se tiver nas suas condições aí, um pacotinho tem 1.000 sementes, compra uma semente de boa qualidade, faz um bom preparo de solo, se dedica a aprender sobre o manejo, procura conhecer, participa das nossas lives aí, tá sempre acompanhando aí o nosso canal, tá excelente, um monte de dica grátis lá, é gratuito, você consegue muita coisa. Se quiser também tem o nosso material, o mapa, que literalmente é verdadeiramente um mapa mesmo aí, para ajudar a direcionar a turma com relação aos primeiros plantios ali, para você ter um norte, um direcionamento a respeito dos primeiros plantios. Conhecimento técnico faz toda a diferença, tá, Adielso? Fernando Rodrigo, turma, perguntou para mim aqui o seguinte: vou fazer um plantio irrigado para ganhar experiência. Você pode me falar sobre a variedade Galápagos dessa cata? Bom, vamos lá, turma. É bem comum eu receber perguntas aqui sobre variedade, para me falar o que eu penso a respeito de uma determinada variedade. Eu já falei isso em alguns vídeos e vou tornar a repetir. Variedade genética é sempre muito importante a gente trabalhar com boas variedades, com uma boa variedade genética. Contudo, mais importante do que a variedade genética vem na frente é a questão do manejo, tá, Rodrigo? Então, mais importante do que você ter uma boa variedade é você ter um manejo que vai dar condições dessa variedade performar, dar condições dessa genética de alta qualidade conseguir trazer resultado e produtividade para você que é produtor. Então, sobre a variedade da sacata, a
A Galápagos, que você me perguntou, ela é uma excelente variedade, sim, tá? Muita gente planta, não está entre as mais plantadas aí, mas é uma excelente variedade aí, muito melhor do que você trabalhar aí com sementes F2, por exemplo, tá? Que eu particularmente é um tipo de semente que eu não gosto de conduzir. Eu acho que a gente acaba perdendo muito aí em padronização. Então, você trabalhar com essas sementes F1 aí, híbridas, elas são variedades muito boas, por justamente garantir essa capacidade de padronização. E quando você garante a padronização, a gente acaba garantindo também a produtividade. Mas, para não falar que eu estou fugindo da sua pergunta, a variedade Galápagos é muito boa. Eu acompanhei uma safra de um rapaz em Uberlândia, plantou a Galápagos junto com a Manchester, ela se aproximou bem da questão de produtividade, tá? E chegou a dar bricks melhor do que o da Manchester naquela condição, tá? A gente tem que estar muito atento também para a gente não poder extrapolar. Mas é uma boa variedade sim, tá bom, Rodrigo? Aldenor Nogueira, de Itaueira, no Piauí. Rapaz, tem uma turminha boa do Piauí que segue a gente aqui também, ó. Sou aluno seu, estou apanhando pra caramba com a roça de milho, melancia, com a roça de milho e melancia. Parece que é um consórcio que ele plantou aqui. Estou tendo problemas com oídio, míldio, virose, etc. Você tá doido? Então você tá tendo problema com tudo. Não é que não dá para fazer, tá? A gente tem que entender que a melancia ela é meio chatinha, meio aborrecida de produção. Então, se ela não tiver com as condições de manejo que são ali ideais, a gente tem dificuldade com doença mesmo, tá? Ela é uma das culturas que necessitam atenção bem especial. Não é tão fácil de se produzir melancia, pelo menos em nível comercial, quanto a turma acha. A gente tem que estar muito atento porque precisa se tomar muito cuidado com relação ao manejo fitossanitário. Com relação às manchas foliares, é muito importante a gente tratar da seguinte maneira, com controles mais preventivos, tá, pessoal? Depois que, se a gente deixar entrar demais, fica difícil a gente controlar o oídio. E o oídio ele é muito complicado para a gente, com relação à produtividade na melancia ali. Depois que ele ataca muito ali, ele praticamente destrói o tecido vegetativo da planta e ela para de fazer a fotossíntese. Parou de fazer a fotossíntese, travou geral, tá, pessoal? Então, é muito importante a gente deixar claro isso aí. Com relação ao míldio, eu não vou aprofundar aqui, que já tem diversos vídeos, inclusive tem um vídeo no canal que a gente trata exclusivamente da melhor forma para a gente controlar aí, tanto tanto as manchas foliares quanto o míldio. E o míldio, é importante a gente destacar o seguinte, ele requer um manejo muito específico. Os produtos que pegam manchas foliares normalmente não pegam o míldio, tá, pessoal? Isso aí é muito importante a gente destacar. Então, a gente utilizar ali alguns fungicidas que são direcionados para manchas foliares, como o caso do oídio, ele não vai, embora ele seja um fungicida, ele não vai pegar o míldio. O míldio, para pegar míldio, são produtos específicos para o controle do míldio. Então, a gente tem que estar atento. E, Aldenor, não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta com tanta clareza, porque são, na verdade, aí um monte de problemas que você citou. E com relação à virose, é o seguinte, Aldenor, virose é manejo. O que acontece? Virose é talvez um dos maiores problemas aí que a gente tem com a lavoura de melancia, porque é difícil de se controlar e ele traz prejuízos muito sérios na lavoura. A forma da gente controlar manejo, controlar a virose em roça, é o seguinte, encontrou o pé com virose, erradicação, tira e joga fora longe da roça, porque não tem outra forma. Depois que o pé pegou virose ali, tem gente que fala aí que tem produtos que recuperam a planta com virose. Eu, particularmente, nunca vi isso aí funcionar bem. O manejo que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, encontrou pé com virose na roça, tira e fica muito atento com relação ao manejo de trips, pulgão e mosca branca, porque são esses os 3 vetores aí, os principais vetores que vão estar disseminando essa virose na roça toda. Eu até falei a respeito disso aí na última live. A gente tem que estar muito atento, fica de olho lá, tá, Aldenor, que tem dicas boas lá. Tem mais um detalhezinho que eu queria destacar. Você falou aqui que é meu aluno aqui, né? Bom, no nosso curso aí, o MAPA, o Aldenor, tem 3 programas fitossanitários lá,
possivelmente você está errando a mão. Pega esses programas e dá uma estudada neles aí, porque esses programas eles vão te permitir aí entender qual que mais se aplica à sua condição, à sua lavoura e trabalha em cima deles aí, porque aí você vai conseguir fazer um manejo preventivo que vai garantir para você não ter problema na sua lavoura. E qualquer dificuldade, manda um zap para mim depois, cara. Não deixe de mandar o zap não, que a gente troca ideia, porque essas doenças que você falou aí, tanto oídio, milde e a própria virose, são super problemas e a gente tem que estar muito ligado contra eles, contra esses 3 problemas aí, para que a gente consiga ter bons níveis de produtividade na lavoura. Rosimar mandou aqui. Matheus, boa noite, tudo bem? Fala um pouco sobre o pegamento na florada da melancia. Ixi, pergunta boa, tá, Rosimar? Vamos lá, deixa eu entregar o celular aqui. Tem um vídeo, Rosimar, que ele fala especificamente aí. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele aqui. Depois eu mando para você em cima dos comentários. Aí tá, Rosimar? Manda um comentário para mim, ou então manda um zap que eu vou te encaminhar esse vídeo certinho lá. Eu acho que, se eu não me engano, ele tá no canal e ele fala assim, ó. Como aumentar a produtividade na lavoura de melancia. Se eu não me engano, é exatamente isso. Aí é o seguinte, eu destaco lá 3 pontos que são importantes a gente destacar no período de florada, que eles sempre trazem problemas para a gente, tá, Rosimar? É o seguinte, a primeira deles é condição de chuva, tá, Rosimar? Chuva pode interferir diretamente no pegamento de fruta da melancia. Para quem planta a melancia Manchester, tem sempre que estar muito atento com relação aos calendários e períodos de chuva, porque a Manchester, pessoal, assim como várias outras melancias, ela tem uma baixa capacidade de pegamento de frutos em condições de muita umidade. Chuva na florada é problema para a produtividade da melancia. No caso da Manchester mesmo, eu já conduzi safras aqui da gente ter perda aí de mais de 60% em função de chuva na florada. Então, o produtor que vai plantar na florada escolhe variedades que tem um pegamento um pouco melhor, tá, Rosimar? Como uma boa sugestão que eu tenho aí, ó, a 21 tem tido, da Basso, tem tido bons resultados de pegamento de frutos, e a Liverpool, que é da Syngenta também. Muita gente chegou a ventilar a informação aí que a Liverpool era uma variedade que em tese era para substituir a Manchester, mas eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Syngenta, Seeds aí, né? Conversei com o Flávio, que é um dos responsáveis por passar essas orientações para o pessoal em campo, e ele me deixou muito claro, é importante a gente destacar para todo mundo e disseminar isso aí. A Liverpool ela tem essa capacidade de pegamento em condições de chuva melhor do que a Manchester, então se vai plantar em condições que vai ter um pouco mais de chuva, Rosimar, tenta trabalhar com essas variedades aí, porque o pegamento de frutos em condições de chuva é sempre um problema. E tem mais, manejo fitossanitário durante a florada, tá? É muito importante a gente destacar isso aí. Tanto a utilização dos inseticidas, Rosimar, quanto a utilização também dos fungicidas. Alguns fungicidas aí sistêmicos, aí, especialmente os triazóis, eles não podem ser utilizados em época de florada, porque eles causam abortamento de frutos. A gente tem que estar muito atento com relação a isso. Então, é importante a gente entrar na fase de florada com a roça sadia, justamente para a gente não precisar utilizar esses produtos que são um pouco mais agressivos. Se for usar, tenta utilizar esses triazóis aí com a sistemicidade um pouco mais baixa. Romualdo, sobre o plantio da melancia na minha região, é recomendado plantar o ano inteiro, mas à noite faz bastante frio, de dia 30 graus e de noite 15. O que você acha de plantar agora na primeira semana de julho? Romualdo, excelente pergunta, tá? A melancia, ela não tolera bem esse tipo de variedade. Não só a melancia, tá? Tomate, praticamente cucurbitáceas de um modo geral, a abóbora até que é um pouco mais resistente com relação a essa variação térmica, mas o hortifruti de um modo geral, as plantas, essa oscilação térmica não é bom para as plantas, tá, o Romualdo? A gente está falando aí, segundo os dados que você me falou aí, nós estamos falando aí de uma variação térmica de quase 15 graus, tá? Eu particularmente acho um pouquinho arriscado. No seu caso aí, eu lhe sugeriria
tentar segurar um pouquinho aí, empurra o seu plantio mais para o mês de agosto ali, que é justamente para você correr menos risco com relação a essa variação térmica aí, tá? Essa variação térmica ela pode trazer prejuízo para sua lavoura. Deixa eu ver se tem mais pergunta no Zap aqui. Tem mais pergunta aqui. Otacílio Bruschi. Quais os tratos culturais necessários nos primeiros 20 dias? Otacílio, deixa eu ver se eu consigo te responder de modo geral aqui. Na verdade é o seguinte, vou falar um pouquinho aqui a respeito do meu manejo, tá, Otacílio? Roças aqui a gente toca, são regimes muito intensivos, então na verdade, desde o preparo de solo ali, você tem uma série de atividades que a gente já está ligado ali. Você fez o preparo de solo ali, você já começa a montar sistema de irrigação, montou o sistema de irrigação, fez a checagem para ver se o sistema está todo funcionando, você já entra fazendo o plantio. Fez o plantio ali, já às 3, 4 dias ali, 5 dias, dependendo das condições de temperatura e umidade do solo ali, a melancia já germina. Então, ela germinou, meu amigo, aí é praticamente 60, 70 dias sem dormir. A gente tem que deixar isso aí muito claro. A melancia ela é uma variedade que ela é muito exigente. Ela exige do agricultor muita atenção com relação ao manejo dela. Então, até o dia 20 ali, você não chegou nem na florada. Então, tá praticamente no começo da sua melancia. Tem um vídeo no canal que eu deixo bem explicadinho lá, que chama Primeiros Tratos Culturais. Depois você dá uma olhadinha que vai justamente até o dia 20. Foi uma safra que eu conduzi o ano passado. Então, tem boas dicas lá, inclusive com relação à utilização de alguns produtos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Mas para mim não fugir da pergunta, só para não fechar a linha de raciocínio aqui, é o seguinte. Os manejos são vários aí, na verdade. Porque como eu toco roça aqui em regime intensivo, a partir do dia 7 ali, ou até o dia 10, depende das condições de germinação, a gente já começa a fazer adubação. E no meu caso aqui, quando a gente está trabalhando em solos mais arenosos, aí, a gente já começa a fazer adubação. A adubação é diária, os tratos culturais aí com relação ao manejo fitossanitário é de 5 em 5 dias. Então, são uma série de manejos aí e fica um pouquinho difícil de eu te falar. Mas não quer dizer que você vai acompanhar exatamente o meu manejo, tá, Otacílio? Você pode fazer um manejo, às vezes você vai plantar uma roça um pouquinho menor, alguma coisa assim, dependendo das suas condições de solo, das suas condições locais aí, pode ser que esse manejo não seja tão intensivo quanto o intensivo de quem toca roça comercial, tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta aí. Mas ela ficou um pouquinho genérica também, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Confere o vídeo lá, Primeiros Tratos, que eu tenho certeza que vai te dar uma boa direcionada, vai te dar um norte aí para te ajudar a entender um pouquinho melhor com relação a essa fase inicial na cultura da melancia, porque de fato é muito importante. É uma das fases mais preocupantes, que é quando a melancia está pequenininha ali, tá? Porque se você te falhar nessa fase, muitas das vezes você pode perder a roça. Eu fiz um vídeo na semana retrasada, se eu não me engano, falando a respeito de um rapaz que praticamente perdeu uma roça de 3 hectares, aí, 10 mil pés de melancia por falhar no manejo com relação à formiga, que aparentemente é uma coisa simples, mas ele perdeu 10 mil pés de melancia com ataque de formigas em 24 horas, ou seja, praticamente numa noite as formigas entrou e acabou com a roça dele. Então, temos que estar muito atento com relação a essa fase inicial. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.